Hoje vamos falar de um caso extremamente polêmico na cena black metal norueguesa, envolvendo uma das principais bandas de black metal da cena, o Mayhem, e a principal banda de black metal cristã da Noruega, o Ancestor. Saudação, galera, mais um vídeo aqui e esse vídeo vai ser bem rápido, contando um vídeo de história. Eu vou fazer alguns vídeos desses no canal contando sobre histórias de bandas, histórias que aconteceram com bandas, tudo por causa das suas letras, da sua fé ou o que seja. Deixando bem claro que não é relatar briga, não é relatar nenhum tipo de conflito sobre o que aconteceu sobre uma banda, mas contar uma história, cara, contar uma história de bandas que sofreram preconceito através do seu conteúdo lírico. Conteúdo lírico é uma coisa que você pode ter da forma que você quiser, cara. Você pode, enquanto artista, falar sobre histórias inventadas mesmo, como muitas bandas de power metal fazem, como Blind Guardian, Rhapsody, eles contam uma história. Simplesmente ela é irreal ou não, mas é uma história, você curte aquilo aí. Muitos rappers fazem isso também, eles pegam uma história da vida deles, da vida da comunidade deles e transforma aquilo ali em música. É uma forma, ele pode criar um personagem também. Você pode basicamente criar um personagem para fazer uma história. Especificamente nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma confusão que aconteceu na Noruega, obviamente, que é a terra do black metal no mundo, envolvendo Euronymous, que era o líder e guitarrista da banda Mayhem, que foi uma das bandas principais do black metal aí na cena nos anos 90 na Noruega, e ele, que se sabe, fez muitas atrocidades lá, o chamado Inner Circle ali, que era a galera que ele andava, a galera que ele comandava em si, fez, entre outras coisas, além de queimar igrejas, assassinatos, envolvido com assassinatos. Tem um filme que foi lançado há pouco tempo aqui, estão falando em 2020, né, mas tem um vídeo aí, tem um filme que foi feito há pouco tempo, que conta de forma fictícia, obviamente, não é fatos reais. Quer dizer, a história é em fatos reais, mas nem tudo ali é fato real, que conta muito sobre essa história aí do Euronymous, do Dead e dos outros integrantes do Mayhem, dos outros integrantes aí da cena black metal na região, chamado Horde of Chaos, tá bom? Se você curte, essa história tem muito a ver com o Ancestor, que é uma das principais bandas da Noruega que envolve a temática cristã em suas letras, e como é que foi esse embate aí, essa perseguição com o Ancestor nessa época. Valeu? Fica aí até o vídeo, deixa seu comentário aqui, deixa seu like e se inscreve. Valeu? Vamos pro vídeo! O Ancestor nasceu em 1989 com o nome Crush Evil, no sudoeste da Noruega, cidade natal de vários integrantes do Dimmu Borgir. Na época, a banda do guitarrista Lars começou a executar uma coisa mais próxima do Death Doom, onde lançaram sua primeira demo em 1990, bem na escola gótica com pitadas de black metal. O detalhe é que os integrantes dessa formação sempre proporam em abordar nos seus temas e na sua letra o cristianismo. O Ancestor não é a única banda cristã da Noruega, obviamente, mas é uma das principais forças que tem no mundo a respeito do tema cristão. Euronymous ficou famoso na cena black metal norueguesa por fundar a banda Mayhem no final dos anos 80. Ele criou sua própria gravadora, a Dead Like Silence, e abriu uma loja de disco em Oslo, capital da Noruega, chamada Helvete, em norueguês, significando inferno. Seus sócios mais próximos seriam do Círculo Negro ou do Inner Circle. Disse ele que somente esse grupo poderia entrar no santuário black metal, que ficava no porão da sua loja, caso um quarto úmido e muito frequentado por outros integrantes, inclusive Varg. Os fãs escandinavos de black metal entendem que deixar dezenas de mortes e igrejas queimadas não soava muito bem para isso. Alguns tinham crucifixos invertidos e números 666 fixados nas suas ruínas de igreja. Satanismo? Talvez sim ou não.
Quem vai saber? Mas ao passar dos anos, vários músicos de black metal se tornaram estudantes aplicados de ocultismo. E em 1992, eles se preocupavam mais em aparecer sinistros e subversivos do que qualquer outra coisa. Tal iniciativa de formar uma banda de black metal ou death metal com temática cristã não soou muito bem para Euronymous, líder do Mayhem, culminando inclusive em ameaças de morte por parte do próprio Euronymous a eles. E Varg também. Faust, que é o baterista ex-Imperial, que é uma das principais bandas dos anos 90 de black metal, fizeram ameaças frequentes aos integrantes do Antesto. Faust tinha um zine chamado Orcuts. Em uma entrevista feita com o Euronymous lá nos anos 90, ele faz uma pergunta para um integrante do Mayhem. Você acha algo terrivelmente errado no fato de que a cena norueguesa ter ido tão longe ao ponto de termos uma banda cristã, entre aspas, de death metal aqui? Ele se referia nessa época ao Crash Evil ainda. Em alguma sugestão, como podemos matá-lo? Essa foi a pergunta feita por Faust a Euronymous. E o guitarrista do Mayhem completa: sobre a banda, como falamos, a Crash Evil, temos que tomar ações sérias. Uma banda cristã já é demais. Mas não se preocupe, nós temos planos. Eles não vão continuar por muito tempo. Essas ameaças podem ser da boca para fora, mas foram feitas e muitos cristãos em igrejas na Noruega foram perseguidos pela cena black metal. Isso é fato, isso se espalhou também por toda a Europa. Fato esse que culminou em muita perseguição, mas também em uma visualização gigante para o Antesto, que já tinha lançado o álbum Martyrion em 1994. Um pouco mais à frente, o Antesto assina com a Cacophonous Records, que também lançou discos do Dimmu Borgir, do Cradle of Filth, logo no início da sua carreira. Eles foram a única banda cristã ou com temática cristã e som black metal a lançar algum tipo de produto por esse selo. O disco, em fato, é o The Return of Black Death, que traz uma temática muito mais doom do que black metal, death metal dos discos anteriores. Eles alcançaram uma venda de 10 mil cópias na época, um fato que levou a ser bem considerada a banda na cena. E aí, muita confusão, hein? Muita confusão que esse cara provocou lá na Noruega. Perseguição vai existir no mundo inteiro. Aqui no Brasil também teve uma perseguição com o Antesto, que foi um show em Belo Horizonte, quando eles fizeram uma turnê aqui em 2012. Em 2012, eles tiveram que chamar a polícia para conter as pessoas que estavam na frente do show lá do Antesto em Belo Horizonte em 2012. Em 2012 eu toquei junto com o Krieg, e o Krieg foi o responsável por abrir o show lá em Minas Gerais. Eles me contaram muito, foi muita confusão. Os promotores do show tiveram que realmente pedir um apoio à polícia militar na porta do evento, porque eles queriam agredir tanto as pessoas que estavam indo pro show como a banda. Inacreditável como isso acontece ainda em 2012, 20. Ainda tem muita gente babaca no mundo, cara. Minha dica de hoje vai essa aqui, já que estamos falando de black metal, Word, Hell Users, que é o único disco na realidade, acho que só tem um ao vivo aí que eu ouvi falar, mas esse que eu tenho aqui, mano, é pela Norkia Bless, esse meu aqui, é um disco porrada, cara. Pra quem não sabe, na época ninguém sabia quem tinha feito, quem tinha gravado. Hoje que você olha aqui no encarte não diz nada, tem um pseudônimo, né, que ele encara aqui no disco, mas esse disco é gravado pelo Jason Sherlock, que era o baterista na época do Mortification, uma banda de death metal. Esse disco aqui dizem que é o início do que se é considerado um black metal. Cara, não sei se eu concordo, eu acho que black metal é um estilo musical, estilo de temática, então é black metal, querendo ou não. Isso aqui eu acho que só há diferença em relação ao geral, a constante que se faz no estilo, é que ele utiliza de temática cristã. Só isso, tá bom? Valeu, fica aí, já se inscreveu, deu like, deixou tudo. Até o próximo vídeo.